Olá pessoal, boa tarde. Vamos retomar a nossa aula aqui de matemática sobre as medidas de comprimento, né? Ao longo da história, o ser humano precisou medir diferentes coisas e para medir, por exemplo, o contorno de suas terras ou distância entre lugares, começou a usar partes do corpo. Isso variava de governo para governo, de imperador para imperador, de rei para rei. Em cada governo, eles colocavam uma medida, o braço do rei, o passo do rei. Então, ia ficando difícil, porque cada um tinha uma medida. E com o decorrer do tempo, essas medidas foram padronizadas, onde hoje, na atualidade, nós temos um sistema internacional de medidas. Então, aqui nas imagens, podemos medir o comprimento de uma tábua usando nossos pés. Tudo bem. É possível usar o palmo para medir a largura de uma porta. Ótimo. Mas agora nós temos as medidas padronizadas, né? Temos os instrumentos, a fita métrica, o metro articulado, nós temos a trena. Então, a gente vai fazendo essas medidas através dos objetos adequados. Além das partes do corpo, o ser humano passou a usar objetos como pedaços de barbante ou de corda, varas, barras de pedra ou de madeira, entre outros, para medir o comprimento. Para medir comprimentos. Tá vendo que a partir daí dessas cordas, das varas e das barras, mesmo de madeira ou de pedra, houve evolução, né, com o passar do tempo, que se transformou o quê? Fitas métricas, né, metro articulado, a trena. Olha, a mulher usando o barbante para medir o contorno da cabeça da menina, o menininho aqui, usando a corda para medir o contorno do tronco das árvores. Aqui na atividade da página 57, nós vamos retomar a partir da questão 4. Observe a ilustração e responda as questões a seguir. Então, nós temos um deslocamento de uma linha de A até B, nós temos essa barrinha azul e essa barrinha vermelha. A distância entre A até o ponto B é igual a quantas vezes o comprimento da tirinha azul? Aí você vai colocar aqui. Você acha que a distância do ponto A até o ponto B é maior ou menor que 3 vezes o comprimento da tira vermelha? Aí você vai ter que ir medindo, né, e fazer a estimativa. Explique a um colega como você pensou. Nós vamos ter que medir, né? Pode ser, a gente mede com as mãos mesmo e vai encaixando essa medida aqui dentro. Então, você vai falar como você fez isso. Nas 5, faça uma estimativa e responda quantas vezes a tira amarela cabe na tira azul. É aqui, tirinha amarela. Quantas vezes ela cabe aqui dentro da tirinha azul? Depois use a régua para verificar sua estimativa, se sua estimativa foi próxima ao resultado da medição. Então, aí você vai medir a tirinha azul com a régua, mas aqui você vai ver quantas vezes a barrinha amarela cabe aqui dentro. Então, aqui na página 57. Prosseguindo, nós vamos falar aqui das medidas oficiais, que são o metro, o centímetro e o milímetro. Com as mudanças no modo de vida e as novas necessidades, o ser humano criou instrumentos para medir comprimentos com maior precisão e as unidades de medida passaram a ser padronizadas. Algumas dessas unidades de medida de comprimento são o metro, para as distâncias médias, né, cujo símbolo é o M minúsculo, o centímetro, cujo símbolo é o CM, a gente escreve tudo minúsculo, e o milímetro, que são os 2 M's, a gente escreve tudo minúsculo. Então, o que acontece aqui? Aqui no livro vem falando de 10 milímetros, né, que corresponde a 1 centímetro. Por que ele tá falando disso? Ele tá falando, desse espacinho aqui de 3 até 4, que é 1 centímetro, aqui dentro tem 10 risquinhos. Essa bolinha aqui significa o quê?
0,5 centímetros ou 5 milímetros. Então, dentro do espaço de 1 centímetro, nós temos 10 risquinhos, que são os 10 milímetros. E 100 centímetros correspondem a 1 metro. Então, por isso que a gente fala, 1 metro tem 100 centímetros. Então, a fita métrica vai começar, ela vai começar aqui, no caso, não mostra o 0, mas ela vai terminar aqui, ó, no 100, a fita métrica, né? Elas têm 1,5 metro, mas vou mostrar pra vocês pra falar, né, que 1 metro tem 100 centímetros. Em cada centímetro tem 10 risquinhos, que são os 10 milímetros, tá? Então, 1 metro, 100 centímetros, cada centímetro tem 10 risquinhos, que são os 10 milímetros. Aí, no livro vem mostrando, né, alguns instrumentos usados para medir os comprimentos. Então, esse é do nosso dia a dia, que é a régua, né? Geralmente, a gente compra de 30 centímetros. Aqui no livro é de 30. Aqui nós temos a fita métrica, nós temos o metro articulado, nas lojas de tecido tem dela. Aqui a treno, o construtor civil usa muito, né? Então, nós vamos ver esses instrumentos e como que nós poderíamos usá-los. Vamos ver aqui. A massa de uma pessoa, você usaria algum desses instrumentos para medir a massa de uma pessoa? A massa é o peso, então você vai colocar se sim ou se não. Você poderia usar alguns desses instrumentos para medir a massa de uma pessoa? Então não, né? O comprimento de um tecido, o comprimento, né? Aí você vai colocar se sim ou se não. A largura de uma rua, se sim ou se não, né? A profundidade de uma piscina, se sim ou se não. E a temperatura da água de uma piscina? A gente usa termômetro, né? Então, não é isso, ok? Agora, prosseguindo aqui na página 59, para expressar medidas de comprimento, podemos usar diferentes unidades. Observe situações em que 1 metro, o centímetro e o milímetro podem ser usados. Podemos usar o metro para indicar a altura de um monumento. Aqui é um monumento, o obelisco, no Parque do Ibirapuera. Ele tem 72 metros de altura. E para indicar o comprimento de uma lagarta, podemos utilizar a unidade do centímetro, ó. Então, essa lagarta aqui tem 8 centímetros. E para indicar o comprimento de uma joaninha, podemos utilizar a unidade, que é o milímetro. Uma joaninha dessa tem 10 milímetros. 10 milímetros equivale a 1 centímetro, que eu mostrei para vocês, ó. 10 risquinhos aqui dentro. E uma joaninha dessa cabe aqui, ó, nesse espaço. São as curiosidades do livro sobre os insetos. E aí, nós vamos fazer aqui, na página 60 e 61, as atividades. Esse aqui dá para você fazer, ó. Nós vamos fazer a número 1, se você tem mais ou menos de 1 metro de altura. Sobre a porta de entrada da sua casa também, que você mora, tem mais ou menos 1 metro de largura. A 3 não tem como a gente fazer, não precisa, porque é na sala de aula. Eu não me lembro da metragem da sala de aula. Continuando, 4, Juca andou 335 metros, enquanto Zico andou 353. Qual deles percorreu maior distância? Então, você vai explicar, vai falar aqui. E como que você pensou para chegar nessa resposta? Nós vamos falar que nós analisamos, né, as unidades, dezenas e centenas, né, qual que tem mais, certo? E leia a dica de Caio e dê o comprimento de cada caneta. Então, veja como você pode usar uma régua, alinhando o tracinho, que é a marca 0, que marca o 0 em uma das extremidades do objeto, do qual você quer medir o comprimento. Então, é assim, quando a gente já está aprendendo a usar a régua, a manusear, nós medimos a partir do 0, porque a contagem é a partir do 0. Então, de 0 a 1,
tem 1, né? Então, essa caneta aqui vai de 0 a 8. Quantos centímetros são? Essa caneta vermelha aqui, de 0 a 10, quantos centímetros são? E depois, vocês vão precisar de uma régua mesmo, né? Vocês vão medir aqui, ó, a linha A, que é essa linha vermelha, vocês vão medir a linha verde, só que tá em milímetros, viu? Faça a contagem dos milímetros. E a letra C, essa fitinha azul em centímetros, a D, a fitinha preta em centímetros, e a E, que é a linha roxa, em milímetros. E quantas vezes a linha preta cabe na linha vermelha? Tá? Então, você vai ver quantas vezes. E depois, usa uma régua e dê a medida aproximada do comprimento de cada um dos animais, né? Bom, a minhoca, aproximadamente, então você vai usar a régua e vai colocar aqui, só que você vai colocar em milímetros. A lagartixa, então tem a medida aqui aproximadamente e você vai colocar em centímetros, usa a régua. E lembrando que 1 centímetro tem 10 milímetros. Então aqui, ó, o que você conseguir em centímetros, você vai multiplicar por 10. Então, o que você conseguir em centímetro, você vai multiplicar por 10, certo? Então, aqui na letra E, o que você conseguir em centímetro, você vai multiplicar por 10. Aqui também, na letra B, você vai multiplicar por 10. Pode conferir na hora da medida com a régua. E na 8, a Antônia reutiliza retalhos de tecido para fazer lenços. Para cada lenço, ela precisa de um retalho com 10 centímetros de largura e 21 de comprimento. Então, aqui a largura, né, e o comprimento, que é a altura. Observe o retalho de tecido representado abaixo e faça o que se pede. Use a régua graduada, que é a régua normal. E meça a largura e o comprimento do retalho assim. Então, você vai medir aqui e aqui. A partir das medidas desse item anterior, responda: Antônia consegue fazer um lenço com esse retalho? E você vai falar se dá ou se não e justificar a sua resposta, né? Se esse pano é pequeno, se é grande, se dá a medida para ser um lenço, e você vai estar falando para a gente. Então, bom momento de estudo, a gente vai manusear a régua, né? E vocês vão ver que é bem tranquilo, bem fácil. Esse novo estudo agora da gente sobre as medidas, né? E a gente vai começando com as medidas de comprimento. Boa aula!